Olá, gente, saudações astrais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegando aqui para mais um diálogo, mais uma live aqui no Desabrochando. Antes eu quero desejar a todos e a todas um domingo de Páscoa abençoado, com muita saúde, muitas altas vibrações para todos e todas. É um grande prazer recebê-los e recebê-las aqui hoje para mais um momento de troca que é sempre muito rico, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada, agradeço muito a participação de quem for chegando, for somando aqui com a gente. Oi, Marilice, seja bem-vinda. Que bom já te ver por aqui. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Esses momentos iniciais a gente vai sempre fazendo essa contextualização, né, do porquê do nosso encontro, o que vai rolar hoje, do que trata o canal. Então, Mari, que já está aí, vai disparando no aviãozinho o nosso bate-papo para os amigos, para as amigas, para quem possa interessar hoje a nossa conversa aqui. Então, gente, para quem não conhece o canal, eu sempre gosto de dar uma contextualizada, como eu disse, né? Esse canal é um espaço, né, para que a gente possa falar sobre espiritismo, processos de desenvolvimento mediúnico, mas não somente assuntos que fiquem voltados, né, à questão propriamente da doutrina espírita, que a gente possa criar um espaço aqui universalista, vamos dizer assim, que nos ajude a contemplar outras práticas também, outras abordagens que nos façam conectar mais com a gente mesmo, a gente olhar lá para dentro, independente de estarmos ligados a uma religião, uma crença específica, porque a questão da espiritualidade ela vai muito mais além, né, do que as questões de uma determinada doutrina. Então é um local para a gente trocar experiências, compartilhar experiências em relação a práticas, a abordagens que nos façam nos autoconhecer, nos façam nos equilibrar, nos façam nos sentirmos melhores. E com isso, né, a gente consegue justamente a nossa conexão com essa espiritualidade. Então a ideia é sempre a gente poder conversar sobre várias práticas e abordagens que nos conduzam a isso. Então, por isso, para quem gosta desses assuntos, né, eu peço que quem vai chegando também, quem já tem acompanhado os diálogos por aqui, né, deem uma olhadinha se já se inscreveram lá pelo YouTube também, porque além do perfil aqui no Insta, nós temos o canal no YouTube. Então é bem importante, né, que vocês se inscrevam, que acompanhem, compartilhem os diálogos com outras pessoas para que as mensagens, os trabalhos todos possam chegar a mais pessoas, né? Então eu conto muito com essa companhia de vocês e esse apoio. E já tem disponível lá também os vídeos, as lives que já rolaram, né, tanto a respeito de espiritismo, de mediunidade, quanto uma série astrológica, entendendo a astrologia também como uma ferramenta, um instrumento para a gente se autoconhecer. Já falamos sobre tarô. E hoje o nosso bate-papo aqui é com a Marilice Bastos, uma grande artista aqui do cenário do Rio Grande do Sul, conhecida para além aqui dos Pampas, né, da nossa região. Pois ela mesma vai poder se dizer, né, se falar, mas a Mari é professora, é bailarina, é premiada, coreógrafa, uma grande referência para todos nós, artistas, bailarinos, bailarinas, e ela é minha professora também de dança e tem um olhar super sensível, super humano, que abarca, né, o corpo não só enquanto a natureza aqui física, né, que nos acolhe, nos recebe nesse mundo, mas também integrando, né, esse olhar do físico com o mental, com o espiritual, para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa ter mais saúde, mais longevidade. Então, por acompanhar e admirar muito o trabalho dela, que ela está hoje aqui, aceitou o convite, em seguidinha já vou chamá-la.
mas só para fazer uma breve apresentação, ela já participou de outros diálogos comigo no canal @bactinartista, em que a gente falou já sobre dança, assuntos mais ligados a isso, e também a alimentação, né, com a questão da Ayurveda, do veganismo. Então, para quem se interessar, eu também vou deixar nas referências aqui. E hoje, particularmente, né, eu pedi que ela trouxesse um pouquinho mais de informações sobre uma técnica desenvolvida por ela, que é a digital pressiva, né? Justamente nessa tentativa de a gente ouvi-la e entender como é que funciona esse olhar integrado nessa técnica. Então, ela vai poder nos trazer esses contextos. Eu tenho algumas curiosidades, vocês fiquem bem à vontade também para colocar os questionamentos aqui. Se quiserem, tem a caixinha de perguntas, né, onde tem aqui o pontinho de interrogação. Quem preferir, para garantir, pode colocar a sua pergunta ali, que às vezes fica mais fácil para a gente localizar. E eu também vou estar lançando aqui algumas curiosidades por ser aluna dessa técnica e também verificar todos os benefícios, mesmo a curto prazo, né? Eu já tive essa vontade imensa de chamar a Mari aqui para compartilhar com a gente sobre todos esses benefícios e poder se apresentar, né, aqui para a gente, contar um pouquinho mais sobre a história dela e como é que essa técnica funciona. Certo, gente? Sejam todos Rita, seja bem-vinda, Roger, Paula, seja muito bem-vinda também aqui ao canal. E eu já estou chamando então a Marilice para conversar com a gente. Vamos ver, que eu acho que ela já está aqui, já está esperando. Ivan, seja bem-vindo. Avisem se vocês estão vendo bem, se estão me ouvindo bem também. Quando a Mari chegar também. Oi, Mari. Oi, boa tarde. Boa tarde. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para quem está aí com a gente. Esse domingo de Páscoa. É uma data muito abençoada, né? Porque todos tenham, né? Todos e todas tenham essa representação, assim, desse nosso bate-papo como algo que vai vir para somar também com essa data, né? Sim. É isso que a gente espera. Mari. Hoje a gente está aqui na nossa dupla Mari, né? Mari. Eu vou pegar, agora, só um pouquinho que eu vou pegar uma luz para nós aqui. Para aí. Tranquilo, fica à vontade. Gente, para quem... Yara, seja bem-vinda. Então, estou muito contente, Teatro da Praça. Sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui. Mari, agora te olhando, quero te agradecer pelo convite, por aceitar esse convite de vir aqui para o Desabrochando. Primeiro de muitos diálogos, espero, como a gente tem trocado bastante, né, desde que a gente se conheceu. É sempre um grande prazer te ouvir. Eu já vim falando que a Mari é uma super artista, várias vozes aí, né, interessantes em termos dessa integração de muitos interesses, né, ligados a corpo, mente, espírito, como eu vinha falando, só para dar um contexto para quem vai chegando agora. Marisolde Sanches, seja bem-vinda à Espanha. Olha só, internacional, que legal. Gente, eu vou deixar a Mari falar, porque eu já falei bastante nesse nosso início para contextualizar. Então, Mari, fica bastante à vontade, a casa é sua. Muito obrigada novamente. E quem sabe tu inicia contando um pouquinho de ti, quem tu é. Essa pergunta nem é difícil, né? Quem somos nós, né? Mas trazer um pouquinho uma versão de ti para ti mesma, para o pessoal que está aqui. Tá bom. Então, boa tarde para quem está aí com a gente, quem está chegando. Quero agradecer o convite para a Marice. A gente já fez alguns encontros, ela me convidou outras vezes. E foi super bom, teve um retorno muito legal para nós também, tanto para a gente compartilhar algumas coisas, quanto para a gente aprender também. Então eu quero agradecer nesse domingo de Páscoa e desejar uma boa Páscoa para vocês também que estão junto, para Marice. Então, a gente hoje está aqui
né? A Marice me convidou para a gente falar um pouquinho sobre Vitalpressiva, que é uma metodologia e didática, né, que eu Ô, venho Mari, desenvolvendo, pesquisando. Oi? desculpa, Mari, mas eu queria assim, ó, se tu puder antes, para o pessoal que está aqui e não te conhece também, Ah, fala sim, um sim. pouquinho, antes da gente entrar propriamente no Avital, até para Tá trazer bom. esse olhar todo, fala um pouquinho da tua caminhada com a dança, com as práticas todas, como é que, Aham. quem tu é, sinaliza assim de um modo mais amplo, vamos dizer, Tá e bom. aí eu vou conduzindo aqui para as particularidades, se tu topar, se puder Então ser tá. assim. Claro. Eu Beleza. esqueci, na verdade, eu entrei direto no assunto. Então, eu Não, sou mas a não tem problema. Marilice. Eu sou a Marilice Bastos. Eu sou bailarina. Sou professora de educação física também, formação, então, a graduação, né, em educação física. E atualmente eu estou estudando o curso, fazendo o curso de terapeuta Ayurveda, onde eu me identifiquei bastante nos últimos tempos, né? E venho fazendo então essa ligação do meu trabalho com a dança, né? Eu sou bailarina e professora também, coreógrafa, aqui em Porto Alegre, onde eu atuo, né? Rio Grande do Sul, Brasil. Né? Então, eu trabalho com dança moderna de Martha Graham, dança contemporânea, e também pratico balé clássico. Né? Então, eu atuo mais nas danças de linha teatral. Né? Então, balé clássico, dança moderna de Martha Graham e dança contemporânea. Né? Então, eu venho há bastante tempo fazendo pesquisas em relação ao que eu sinto com o passar do tempo, né, das minhas práticas, porque eu pratico todos os dias, faço aula desde os meus 12 anos de idade, eu faço aula diariamente, né, e aí fui transitando por várias outras áreas também, tanto no esporte, né, quanto nas danças. Então, eu já fiz natação, yoga, já pratiquei bastante, já pratiquei patinação artística, já pratiquei ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica olímpica, já pratiquei artes marciais, então eu sou graduada também em artes marciais, taekwondo, né? Eu fui por muito tempo atleta, né? E paralelo a isso, eu fazia dança, né? Eu entrei para dança com uns 3, 4 anos de idade, né? E sempre fui fazendo alguma forma de dança, seja no jazz, street dance, né? Dança flamenca, eu trabalhei bastante tempo também, né? E fui compondo, então, um repertório bastante amplo, assim, né? E depois de um tempo, né, eu comecei a me dedicar mais exclusivamente à dança contemporânea e também à dança moderna de Martha Graham. Então, eu venho desenvolvendo umas pesquisas, né? Tanto na graduação também eu fiz o meu TCC, foi voltado para a dança moderna de Martha Graham. Depois eu segui praticando, né, e pesquisando por minha conta, assim, né, o que eu sentia, né, as mudanças no meu corpo, as mudanças que ocorriam na minha vida em função, né, da prática da dança. E através disso eu fui buscando, então, mais conhecimento até que eu cheguei na medicina Ayurveda, né, que para mim está sendo, né, um momento bem importante, assim, que eu consigo correlacionar melhor as coisas, né, muito em detrimento de ser uma medicina voltada para a integralidade, né, digamos, o holismo. Então, não é a maneira que eu aprendi, né, na faculdade, por exemplo,
que é um ensino dualístico, né? Que é uma maneira da gente ver o corpo, né, fragmentado. Então, a gente tem mente e corpo, né? E não, para mim, né, mente, corpo, alma e espírito estão em conexão o tempo todo, né? E isso a medicina Ayurveda veio a mostrar e a me convencer-me, né, daquilo que eu vinha pesquisando e que eu havia descoberto por conta própria, né? Eu vim a constatar que isso realmente existe, né, e que está escrito em tratados, em clássicos, e que isso realmente é uma maneira de abordar, né, numa outra cultura, né, o universo e o nosso próprio corpo. Então, para mim, foi bastante significativo o encontro com a medicina Ayurveda, né? Me deu muita base para eu conseguir entender melhor aquilo que eu já vinha descobrindo, mas por minha conta, né? Através das minhas práticas, né? Então, nesse processo, né, eu sempre gostei bastante da espiritualidade, né? Então não é religião, né? Mas sim espiritualidade. Eu fui criada, né, na religião católica, do batismo até a crisma, né? Eu frequentava a igreja sempre, né? E participava do grupo de jovens de uma paróquia, né? E aí nessa época, né, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? Eu fiquei bem inclinada para ser freira, né? Então eu gostava bastante e só não segui nesse caminho em função da dança, porque eu ficava dividida, né, entre fazer uma coisa e depois e me dedicar a outra, né, ao mesmo tempo. E aí a dança eu optei, né, e segui fazendo, assim. Então, esse lado da espiritualidade eu gosto muito, né? E aí depois, mais tarde, eu acabei seguindo para algumas outras linhas, né, espirituais, né? Até que eu cheguei então ao budismo e ao hinduísmo também, né? E eu me achei mais em função de estar também vinculado ao corpo, às práticas, né? Então, quando a gente vai praticar, né, por exemplo, no budismo, né, que eu frequento bastante, a gente tem que sentar, tem que concentrar-se, né? A gente tem um momento de observação, né? E isso também está muito vinculado ao Ayurveda, né? Dentro dos princípios filosóficos, né? Que embasam, né? Tanto o yoga quanto a medicina Ayurveda, que é o Sankhya, né? Principalmente. Então, essa questão da autoobservação, né? Acho que faltava um pouco na época que eu frequentava, né, a igreja católica, no caso, que é que eu fui criada, e não tinha muito isso, mas eu sempre gostava, né? Então teve uma situação até que foi bem interessante, que teve um encontro, né? Chamava-se Encontrilhos, né? E eu fiquei um dia todo dentro de uma peça onde estava o corpo do Cristo. Então era o sacrário ali, né? E eu fiquei esse dia todo de responsável por cuidar daquele local, né? E, e aí ali eu senti diversas coisas diferentes, sabe? Tanto de pensamento quanto de sentidos, né? Dos órgãos do sentido, assim. E aí eu vi que tinha algo a mais, né? Do que só ir lá
na missa, sentar, levantar e ouvir um sermão que eu nem sabia que sermão era que eu estava recebendo e por quê, né, daquele sermão. Daí eu comecei a questionar muito, né, sobre aquilo que acontecia, né? E quando eu questionava, eu notava que as pessoas não gostavam que eu questionasse, né? E eles diziam, fica quieta e escuta a missa, né? Fica quieta e escuta a missa. Mas eu queria saber, mas por que que é isso? Por que que é aquilo? Por quê? E não vinha respostas, né? E então uma vez eu queria ser catequista, também eu estava bem inclinada para frequentar mais e ir entrando, né, de cabeça naquilo. E aí eu sei que não deixaram eu ser, né? E eu era toda certinha, assim, eu fazia as coisas e ia lá pensando naquilo e tal, e não deixaram eu ser. E o meu irmão, que era bem, tipo, badalador, ia no grupo de jovens junto com meus primos, né? E eles estavam lá muito mais para ir para as festas de noite, e sair, e namorar e tal. E eu ali toda certa, e eles não deixaram eu ser, né, catequista. E chamaram o meu irmão para ele ser, né? E aí eu pensei, não, mas então tem algo que está, sabe, um pouco desconectado, porque eles vão, né? E eles só vão para festa, sabe? Eles iam claramente para isso, para encontrar as pessoas, marcarem festa e saírem, né? E eu via que eu estava muito mais interessada no que acontecia, né? Dentro da espiritualidade e tal, mas não tinha respostas e também negavam, né? Aí eu fiquei meio em choque, assim, com aquilo, fiquei questionando cada vez mais, daí eu fui lendo, fui entendendo algumas coisas e aí perdi um pouco do interesse, assim, meio que não estava mais servindo, sabe? E foi aí que eu descobri, então, eu sempre gostei também, né, em função das artes marciais, tudo, a questão das filosofias orientais, né, e, e eu sempre vi, né, que tem para mim mais coerência, né, esse lado do escutar o corpo, perceber a respiração, acalmar-se, sentar, ficar em silêncio, né? Então eu fui me encontrando cada vez mais e fui para esse caminho, né? Então eu não tenho uma religião certa, né? Tipo, é aquilo, não. Eu vou um pouco em cada coisa, se tiver que ir, mas eu me inclino muito para o budismo e gosto bastante também do hinduísmo, né? E aí, claro, tem todos os dogmas e enfim, né? Mas eu não sigo muito à risca as coisas, né? Mas eu gosto das divindades, eu gosto das histórias, né? Do surgimento das coisas, acho que é tudo muito coerente e coerente com o corpo, né? De respeitar o corpo, né? E isso vem muito do trabalho que eu faço, né, com a dança e com as aulas que eu pratico e dou aula também. Então, se eu dou aula, né, de alguma coisa é porque eu acredito naquilo, né? E muito do que eu ministro nas minhas aulas e que eu faço para mim, nas minhas práticas, tem a ver com essas filosofias de espirituais que eu gosto bastante e também acho que são coerentes, né, para a saúde do nosso corpo, bem-estar e qualidade de vida. Sabe, Mari, te ouvindo agora falar, bom, várias coisinhas já vêm na minha cabeça, né? Assim, para links entre nós, assim. Mas isso que tu fala desse lugar do questionar, né?
Às vezes a gente se filia a algumas práticas, algumas filosofias, e como é importante eu acho isso, esse lugar também de a gente preservar um senso crítico, né? Não é para desrespeitar nem nada disso, né? Cada crença tem os seus dogmas, seus códigos ali, né? E aí a gente vai vendo também como a gente se sente, mas eu acho esse lugar assim do trazer as problematizações e é muito, eu acho, do caminho que a gente vai construindo, né? Por isso que aqui eu sempre gosto também de sinalizar, né? Claro, no meu lugar eu falo de alguém que cresci, né, desde os 4 anos numa casa espírita, né, construí uma caminhada ali relacionada ao espiritismo que me aproximou muito da doutrina, mas assim como tu também me identifico com isso, né? Chega alguns momentos que a gente começa a questionar algumas coisas e não é propriamente, às vezes, a própria doutrina, mas é a gente entender que a doutrina também é reverberada por nós aqui, sujeitos nessa terra, né? Então, como é que a gente coloca esse pensamento sobre o mundo, como é que a gente se relaciona com essas sabedorias, né? Então, às vezes eu acho que a gente vai vendo, opa, aqui não tá legal, dessa forma não é muito o que eu acredito, e a gente vai buscando aquilo que vai fazendo sentido, né? E eu acho que cada vez mais a gente está num lugar, eu pelo menos busco isso, de a gente buscar desenvolver uma tolerância e não ficar tentando caber em quadradinhos e dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos muitos, né? Nós podemos abarcar uma série de olhares para a gente se entender como é que a gente funciona, como é que a gente se relaciona melhor, como é que a gente se equilibra, né? Então aqui, por exemplo, para quem está chegando agora, né, e não conhece, eu sugeri que esse papo a gente fosse linkando justamente com espiritualidade, porque eu entendo que o corpo, a nossa relação com o nosso corpo é fundamental para essa conexão com a espiritualidade, né? E às vezes é um olhar que nem sempre isso é colocado de maneira mais evidente, mais explícita, né? O que é da ordem do corpo fica da ordem fisiológica, né? Então a gente ir ampliando esses olhares, né? E Mari, quando eu te ouvi falando sobre algumas coisas da infância, e eu acho isso super importante de resgatar esse olhar, né? Uma das curiosidades que eu tinha e considero atendida já, porque tu já foi trazendo muita coisa da Marilice criança, né? Mas eu fico pensando como é importante todo mundo que eu venho chamando aqui, o canal é novo, né? Então, com convidados, tô começando agora, mas aqui, né? Mas eu sempre tenho muita curiosidade porque foi um processo que eu passei, assim, de uma necessidade de voltar lá na criança interior, sabe? O que que alimentava a minha criança, né? Porque às vezes a gente não cuida, a gente deixa isso esquecidinho lá, deixa numa gaveta e como isso é importante, né? Porque na nossa infância, Sim. muito das nossas potências e dos nossos interesses, e eu acredito dessas potências que vão dizendo do nosso ser, aí não é de algo temporário, propriamente transitório, mas que vão nos conectando com esse nosso eu superior, né? Estão ali em ebulição na nossa infância, né? Isso vem, eu acredito que a gente já traz isso de outras caminhadas, é o que eu acredito, claro, né? Então a gente pode pensar essa vida, essa encarnação, tudo certo, mas para mim já tem essas raízes em outras vivências, em outras experiências, né? Não por acaso a gente vai gostar mais de matemática, ou mais de português, ou mais de uma coisa, mais de outra, né? Então a gente vai vendo que nada é por acaso. E aí eu fiquei pensando, né, nessa tua criança, né? Se tu pudesse só acrescentar algumas questões, algo que te marque nesse sentido, quando tu olha para tua criança, né? Do que a tua criança gostava, o que te nutria, assim, que tu sente olhando para ela. E se tu percebe hoje que para ti naquele tempo o corpo já era assim a via pela qual
muito das tuas, do teu contato contigo mesmo, da tua conexão contigo, ia se estabelecer, assim, que o corpo ia ter esse, esse papel, assim, ia ia estar no centro, né, das atenções, assim, como é que tu percebe isso hoje, assim, olhando lá pro teu passado? Então, eu sempre fui uma criança bem ativa, mas também reflexiva. Então, quando eu estava com pessoas que eu tinha já confiança, como meus primos, né, família, assim, eu era bem brigona, bastante, e sempre gostava de inventar coisas de corpo, de brincadeiras de corpo. Então, eu brincava de circo, eu brincava de luta, já naquela época, Ó, as e eu artes marciais adorava. aí. E eu adorava bater, eu gostava de bater, eu era bem malvada, assim mesmo. Eu gostava de brigar muito e também gostava de brincadeiras que eram tipicamente mais masculinas, né? Então, jogar pneu, carrinho de lomba, inventava situações para inventar brincadeiras de rua, assim, sabe? Subir em árvore, correr, se equilibrar no muro, numa mureta. E aí eu chamava as pessoas para irem junto, e quando não queriam, eu ficava furiosa e, e eu brigava. Daí acabava que a minha madrinha me mandava para casa e eu e eu ficava em casa de castigo porque eu fazia umas brigas assim do nada, sabe? Eu inventava, daí se não queriam fazer, eu era bem possessiva, um pouco assim ciumenta também. Mas ao mesmo tempo, se pessoas diferentes me viam, por exemplo, na escola, eu era super tímida, não dava uma palavra, sentava bem na frente, colada na professora, e passava como uma múmia, tipo, não falava nada, nem quase me mexia durante o tempo todo, né? E então, tanto é que num período, quando eu era bem nova, assim, tipo, jardim da infância, na época chamavam, né? Seria o ensino fundamental. E aí chamaram os meus pais e disseram que eu teria que fazer algum acompanhamento, né, com um profissional para poder entender o que estava acontecendo, porque eu não interagia. Eu ficava observando e muito dessas observações era do meu próprio corpo. Então, eu ficava tentando saber como eu enxergava. E aí eu sempre tive uma fixação com os olhos, assim. Então, enquanto estavam as crianças brincando, eu estava tentando saber como que eu enxergava. Então, a autoobservação para mim sempre esteve presente, sabe? E não lembro de alguém ter falado, feito, só se foi muito antes, assim, que eu não tenho essa memória, né? Mas eu era muito de observar-me. Então eu observava como é que se dava a minha visão, e eu chegava em casa e dizia, olha, porque eu estou vendo tais pontos na minha imagem, vocês veem, e eu ficava super ansiosa com isso gerava ansiedade, né? Porque eu achava que eu estava doente, já que ninguém dizia que eu via o que eu via, né? Então eu achava, ah, tô doente. Daí isso eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, né? Então, meus pais me levaram no oftalmo e ele fez vários testes, exames, depois eu fui em outro, porque cada vez eu duvidava mais, né? E eu achava que tinha alguma coisa e as pessoas não entendiam que eu estava falando, né? Então, eu fiz um acompanhamento com uma pedagoga, quando eles mandaram, então, eu procurar uma assistência, assim, né, para ver o que se passava, né?
eu fiz um bom tempo esse trabalho com pedagoga, né? E eu lembro que nas sessões ela pedia para fazer alguns exercícios de coordenação motora. Deviam ser testes para ver como é que eu estava e tal. Então, toda semana eu tinha que memorizar uma sequência. Então, fazia aqui, batia a palma, fazia testezinhos assim. E eu memorizava muito, só que eu tinha toque também. Então, eu fui desenvolvendo toque a partir dos exercícios que a pedagoga dava. E eu chegava lá com tudo memorizado, sabe? Então, eu memorizava e eu ficava a semana toda fazendo aquilo, levando super a sério. Então, essa questão do levar a sério, da disciplina, do um pouco obcecada, né, sempre esteve em mim. Né? Eu sempre tive toque e depois, mais velha, eu comecei a analisar isso melhor e a entender melhor também como isso acontecia, porque era bem intenso, sabe? Então, tinha às vezes que eu ficava fazendo uma mesma ação muito tempo e cansava, né? E então, aí depois eu passei por psicólogos, eles encaminharam até para neurologista, psiquiatra, tudo, em função da minha paranoia com a visão, né? Uma das coisas, né? Então eu ficava fixada no porquê disso, porque então eu era super assim, muito disciplinada, muito obsessiva, com um toque bastante agravado, né? E quando eu estava em família, super agitada, super atlética, assim, nas brincadeiras, né? E ao mesmo tempo bastante agressiva. E aí as artes marciais ajudou bastante nessa questão da agressividade, né? Então, tanto é que colocaram eu nas aulas, né? Em função de eu ter mais amigos, porque eu sempre fui muito sozinha, muito solitária, assim, eu não tinha amigos. Né? Então, eu fiz o tratamento lá, quando pequena, tudo, acho que o tratamento ajudou bastante a eu gostar mais ainda de atividade física, esporte, porque era movimento e tinha que memorizar, e eu ficava querendo fazer melhor, 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 e isso veio até contribuir, né, para depois esse lado mais de atleta e também de bailarina, né, porque eu sou bem cri-cri com as coisas, assim, né, então, quando é para ser valendo, né, e eu entro de cabeça e faço aquilo, né, então, não tem meio termo, né? O meu irmão fazia também artes marciais junto comigo, só que enquanto eu estava me matando, treinando, pingando água a tarde toda, até a noite fazendo, ele estava no bar comendo coxinha de frango e conserva de ovo. Olha só, eu lembro disso. Olha e eu só. dou risada. Ele vinha, olha só, conserva de ovo. E eu já naquela época ficava pensando como é que tu come um ovo que tu não sabe nem a procedência e blá blá blá. E ele que esquece tudo isso. O ovo tá uma delícia. Eu ficava apavorada. Ele não treinava nada. Ele ia só pro encontro de novo, né, com os amigos. Ele ia para a igreja para encontrar os amigos. Ele ia pro treino para comer coxinha de frango e E ovo. tu E eu super tava lá compenetrada, suando. né? Mari, É. assim, ó, como é que a Vital, né? Agora a gente entrando, que a gente já te conhece, o pessoal que tá aqui já te conhece um pouquinho mais, já foi vendo um pouquinho das tuas práticas, dos teus interesses, né? Como é que, eu acredito que nesse mar todo de práticas que tu concilia e com as quais tu dialoga, né? Porque é a dança moderna, é o balé, é o flamenco, é o teatro, artes marciais, a Ayurveda. Então, assim, gente, é muita coisa mesmo, assim, que a Mari, quando ela diz assim, eu pratico diariamente, de fato. Uma coisa que eu sempre gosto de sinalizar, assim,
quando eu tô com a Mari, né? É impressionante, assim, eu acho que ela é uma pessoa que nos ensina muito nesse sentido da perseverança, né? O trabalho de formiguinha que às vezes a gente não tem, a nossa ansiedade não deixa a gente colocar em evidência, né? Muitas vezes no nosso dia a dia, esse trabalho diário, né? Essa construção diária, assim, a Marilice é um modelo, assim, para mim de persistência e de fato ela pratica aquilo que ela fala, sabe? E isso motiva muito a gente a seguir ela. Nem sempre a gente consegue com essa mesma disciplina, como ela vem colocando, né? A disciplina. Realmente ela é uma pessoa super disciplinada, super dedicada, super intensa. A gente consegue sentir isso, né? Quando entra em contato com a Mari. E eu acho fantástico, assim, a quantidade, e não só em termos da qualidade, mas, assim, a variedade de práticas e de olhares a que ela se mostra aberta sempre, né? Então isso eu acho muito lindo, assim, eu acho fantástico. E eu acredito, Mari, não sei se eu estou enganada, mas eu acredito que a Vital foi a prática, a abordagem que mais recentemente cruzou contigo, né? Não sei se eu tô certo, se eu tô errada, qualquer coisa tu me corrige. Antes de tu falar da tua técnica, do modo como tu trabalha, né? Fala um pouquinho como é que a Vital, que talvez não seja nem com esse nome, né? Porque a gente conhece às vezes como barriga negativa, né? Tem vários vídeos, às vezes, na internet que a gente vê e vê gente falando a respeito da educação física, de dança, de fisioterapia, né? Como é que isso o que é a Vital sem ser, né, do modo como tu trabalha, como é que ela chega assim na tua vida? Como é que se dá esse teu início, teu início de relação? Então, eu sempre aprendi dança de uma maneira bem tradicional, né? Então, aprender por repetição. Então, a pessoa faz e você copia. Muitos não conseguem copiar, não dão conta e param de dançar em função de não serem acolhidos e de não terem, né, um feedback positivo em relação ao seu corpo dançando, né? Então, às vezes a pessoa nem chegou a dar tempo para o seu próprio corpo e ela já saiu, né, porque alguém falou alguma coisa ou porque ela se sentiu intimidada, né, pelo sistema tradicional que eu vejo ser bastante repressor, né, e isso faz com que as pessoas, ao invés de ganharem conhecimento e aprenderem algo, né, elas acabam sendo bloqueadas e deixam de fazer aquilo que muitas vezes gostariam de fazer, né? Então, nesse processo todo meu, eu vi muitas pessoas que começaram a dançar e que pararam de dançar em função disso, né? De uma opressão, em função de sofrerem preconceitos e de não serem ensinadas, né? Serem tratadas como um robô, né, na verdade, porque você vai entrar, se você conseguiu repetir, tudo bem, se você não conseguiu, cai fora e vem outro, né? E eu nunca fui a favor disso. Eu sempre fui bastante a favor da coletividade, embora eu seja bastante, como eu falei, individualista para mim, né? Não há uma contradição aí, porque eu sempre gostei de coisas sozinha, né? De fazer solitária. Mas quando eu dou aula, quando eu ensino, eu gosto muito do coletivo, né? E para mim, quem está na aula deve aprender. Se não aprende é porque eu, né, não estou fazendo bem o meu papel de professor. Porque se o aluno está ali, ele foi porque ele tem algum propósito. Não foi eu que fui lá e chamei o aluno, né? Se ele foi, chegou até mim, é porque ele está interessado, né, em aprender alguma coisa. Então eu tenho que ter esse olhar, né, sensível para cada um que vai até mim, né,
e tratar essa pessoa, né, de forma, aí sim, individualizada, né? Cada um é cada um, né? Então não é o grupo todo igual, né? Então eu tenho que ver esses nuances de cada pessoa e ensinar de acordo com o que ela, né, com o que ela está oferecendo para mim, né, em termos de corpo, né? Corpo considerado corpo, mente, alma e espírito, né? Então, partindo disso, assim, desse contexto de que todos podem aprender, que eu tenho que ter uma didática, uma metodologia, né, que auxilie as pessoas nesse processo, que facilite para elas, né, aprender, estarem gostando, né, sentindo-se satisfeitas com o que elas estão aprendendo, né, foi que surgiu essa questão da didática e metodologia da passiva. Mas o que me fez despertar mesmo para isso foi que as aulas de marca-grama, como eu falei, eram muito difíceis para mim, para eu entender, né? Porque eu não tinha facilidade de compreender o que estava sendo ensinado, né? E eu fui por minha conta, assim, tentando descobrir, né, caminhos para melhorar em mim, né, o que eu estava fazendo. E aí eu fui pesquisando várias coisas e debatendo com as pessoas, e escutando pessoas, e lendo, tendo toda essa questão que leva muito tempo, né? Não é uma coisa assim rápida. Né? E aí eu fui aplicando em mim algumas coisas que eu ia conhecendo. Né? Então, muito das filosofias orientais, como eu falei, de técnicas orientais, né? Como até mesmo o Tai Chi Chuan, o Kung Fu, que são artes marciais, né, chinesas, no caso, né? Diferente do Taekwondo, que é coreano, né? Então, aí depois complementou-se com a Ayurveda e eu comecei a estudar mais profundamente a questão do yoga, né? Eu tinha formação em acro-yoga, né? Eu comecei a aperfeiçoar mais a minha técnica em acro-yoga, pensando nesses fundamentos do yoga, né? Da onde surgiu o yoga. Então, não eram asanas, né, posturas como a gente vê hoje, de perna no alto, coluna com roupa bonita e tudo. Então, é uma coisa muito mais, é uma ciência da mente, né? Então, é uma coisa muito mais interior, domínio interior, do que exterior, né? Aí eu comecei a analisar a minha dança, como é que é a minha dança, né? O que eu quero com a minha dança? É levantar a perna no alto? É fazer grandecagem, passar, todo mundo lá, uau, dança, faz isso, né? Não, eu quero dançar, em primeiro lugar, para mim, porque eu gosto, e porque eu acredito em ter longevidade, né, com a prática da dança, isso para mim, né? Então, ter saúde com longevidade, dançando. Depois, olha quanto tempo eu olho para trás e vejo há quanto tempo eu faço isso, e será que eu não estou somente reproduzindo isso todo o tempo, né? Tem que ter algo de diferente aí, né? E esse diferente talvez eu ainda não descobri, mas o que é? E continuei indo atrás. E a dança de Matagrama, ela tem muito do yoga. Né? Então, desde postura, posições, até os princípios filosóficos, né? Por exemplo, Matagrama que o primeiro momento, né, da técnica, que é o salto, que é um movimento de rebote, né, ele aquece o corpo por inteiro, para o resto que vem depois, para a dança que vem depois. Né? E aí eu ficava pensando, mas
que esse movimento é tão pequeno aquece o corpo, né, de uma forma tão intensa, como ela disse, a ponto de gerar, concentrar calor, né, e ativar o meu metabolismo todo para que eu possa fazer outras coisas depois. E eu fui em busca disso, né? Então eu cheguei nos bandas do yoga, nos bandas e nos naudis, que são técnicas de naudi, é técnica de purificação, né? Mas muito aí também está dentro do Ayurveda, né? Fez eu ter esse olhar mais interno de cuidado, né, comigo e com os outros. Então, foi daí que partiu a metodologia didática para as aulas de Vital Preciso. Foi como colocar em ordem alguns pensamentos, algumas ideias e coisas que eu fazia, muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo, ou tentando descobrir o que eu estava fazendo, né? Então, eu coloquei isso numa ordem, num raciocínio, e eu aplico isso nas aulas de Vital Preciso, que são aulas que são para qualquer pessoa, né? De qualquer idade, que servem tanto para dança quanto para qualquer outra atividade, inclusive no dia a dia, né? Do cotidiano, para a gente ter uma vida, né, melhor, com mais vitalidade, né? E ter vitalidade é ter saúde, é a gente estar com energia para fazer, ter disposição para enfrentar, né, o nosso tempo, que é o tempo todo a gente pensar no agora, né? E não estar lá na frente, nem estar lá atrás. Mas é eu aqui hoje, como é que eu me encontro? Então, o Vital Pressiva me dá essa sensação e dá aquilo que meu corpo precisa nutrir-se para eu poder ter vitalidade no dia a dia. Uhum. Tem um som, eu não sei se você está ouvindo um barulho, Maurício, ou é eu, o meu microfone aqui. Qual barulho, Mari? Tá dando aí pra Agora ti? parou. Ó. É? Qualquer coisa me avisa. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Qualquer coisa avisem, tá? Falem se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Sabe, Mari, te ouvindo falar, claro, tu já antecipou como é que é muito da tua abordagem, da técnica, mas o que me chama bastante atenção justamente é quando eu entrei em contato com a Vital Pressiva, obviamente foi contigo, né? Dessa forma, né? Como tu vem trazendo aqui. E antes disso, como eu disse, eu já vinha também por ser da dança, por ter minhas relações aí, eu também já tinha entrado em contato com a técnica, mas dessa forma, entendendo dessa forma mais fisiológica, né? E lá, então, a gente vê esses vídeos, como eu falei, né? De educadores, pessoal da educação física, fisioterapeutas, mas aí também muitos vídeos que vão colocar isso de modo fragmentado muitas vezes, não pensando todo, né? Não pensando, por exemplo, nessa massagem dos órgãos internos que a gente vai começar a sentir e é algo fantástico, né? Então, assim, claro, tudo depende da intencionalidade de cada profissional, não é nem para fazer julgamento nenhum, mas é para entender um pouco, e quem está aqui também não conhece ainda, né? Ver esses diferenciais, né? Então, não é só fazer o exercício, porque geralmente é quando a gente olha lá a barriga negativa, né? Então, tá se pensando muitas vezes a estética do corpo também, né? Ah, eu quero ficar mais magrinha, eu quero ficar com a cintura bem marcada, né? Mas não tá pensando também todo esse outro espectro que tá junto, né? Nessa tríade corpo, mente, espírito, né? Que não é só o exercício físico, né? Então, nem tu falou ali dos exercícios hipopressivos, né? E claro, de um benefício que vai se sentir fisicamente, mas como tu mesma falou, né? Vai muito além disso, né? Então eu percebo que tem uma enxurrada aí de materiais que vão tratar dessa forma,
mas a tua abordagem é outra, né? Então eu tinha essa curiosidade, que a gente não tinha conversado ainda, no sentido, quando tu começa a praticar contigo mesma, tu teve um professor, uma professora também que te ajudou a conduzir isso? Foi numa aula de yoga ou foi realmente nesse teu processo de ir experimentando tu contigo e captando dessas práticas? Pelo que eu entendi, foi por aí, foi de uma forma autônoma, né? Que tu foi montando isso, né, para ti, como é que tu gostaria de trabalhar contigo? Se foi bem dessa forma, como eu compreendi, como é que, por exemplo, o nome Vital Pressiva, né, também tem a ver com a forma como tu chama, né, da tua técnica. Eu acho que isso é legal da gente falar, né? Tu desenvolve a Vital Pressiva é uma técnica desenvolvida por ti, né, que faz esse diálogo com essas outras práticas, essas outras abordagens aí que te constituem. Eu acho que isso é bacana de falar, né? Porque se tu puder trazer um pouquinho aqui pra gente, se tu pudesse sinalizar, assim, no teu relato agora, quais são os princípios da tua técnica. Claro que tu, ao falar, até aqui tu já foi dizendo muitos dos princípios aí já, né? Mas para quem está chegando agora também, se tu puder também, assim, ó, o que para ti é mais importante, né? O que dentro desses pilares, né? Yoga, Graham, Ayurveda, né? Que eu acho que são os principais, né? As artes marciais. O que de cada uma entra ali, se tu pudesse sinalizar assim de uma forma bem resumida, claro, aqui, mas para ficar bem presente para quem está aí. Então, a dança moderna de Martha Graham, ela é excelente, né, nessa questão dos planos de yoga, né? Ela trabalha muito Mula Bandha e Uddiyana Bandha, que é o primeiro chakra lá embaixo, denominado raiz, né? Então, é onde a gente trabalha o quadril e o assoalho pélvico. Depois, o Uddiyana Bandha, a região dos nossos órgãos do sistema digestivo, né? É lá nessa região do sistema digestivo onde, para mim, tudo acontece, né? Porque a gente precisa ter uma boa digestão para a gente poder ter saúde e vitalidade, o nome disso, vital expressivo, né? Então, essa questão da vitalidade vem daquilo que a gente coloca, né, para o nosso interior, seja através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso nariz, né, da nossa boca, né, todos os órgãos do sentido, o nosso tato, né, o que a gente sente e interpreta, né, isso vai nos nutrir, né, vai nutrir o nosso corpo e vai nos dar uma sensação que é boa e de boas condutas, ou vai nos dar uma sensação que não é tão boa, né, e de má conduta. Então eu posso escolher entre o que eu quero. Há esses dois caminhos, né, a eu seguir na vida. O que é bom para mim, o que é bom para os outros, para o universo, e aquilo que não é bom para mim e não é bom para o universo. Mas muitas vezes a gente está perdidos nesse caminho. A gente não sabe bem o que é bom e o que não é. E Vital Pressiva, ela traz, né, da dança moderna de Martha Graham a questão da limpeza, né, do nosso sistema digestivo, principalmente, né? Então, fazendo com que a gente tenha uma melhor nutrição, os nossos tecidos, né, ficam mais vivos, né? Eles conseguem regenerar-se melhor e com isso a gente tem a sensação, né, de estar bem, de ter motivação para as coisas, de ter autoestima, né? Quando a nossa digestão não está bem, a gente acaba ficando depressivos, com falta de autoestima, de motivação, a gente acorda cansado, a gente come e aí não se sente bem, às vezes come até
uma folha de alface, mas essa folha de alface fez mal, né? Então eu já venho num processo, né, de adoecimento e eu não sei, né? Então, vital-pressiva ajuda nessa questão da limpeza, né? Tanto do trato do sistema respiratório quanto do sistema digestório, né? Então, das artes marciais, acho que a questão da motivação, da perseverança, como você falou, tanto é que perseverança está no juramento, né? Taekwondo, por exemplo. Viverei com perseverança no espírito do Taekwondo. Então, fala em perseverança, fala em espírito, né? Do Taekwondo. Então, essa questão da perseverança, como é que a gente vai ter perseverança, né? Às vezes as pessoas entram, fazem matrícula e desistem na segunda semana de aula. Por que isso acontece, né? Ela estava tão motivada um tempo atrás e perde a motivação tão facilmente, né? Às vezes é um desequilíbrio do nosso corpo, dos nossos órgãos que fazem isso. Ou a gente está muito ansioso e quer muito rápido, quando as coisas muito rápido. A gente tem que entender que as coisas têm o seu tempo, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que parar e observar-se com essa observação, né? Essa atitude interna, né, de perseverança, de desenvolver perseverança, né, vem muito das artes marciais. Depois, a questão do budismo, eu acho que a auto-observação é importantíssima, né, da gente poder fechar os olhos, concentrar-se no nosso corpo, na nossa respiração, né, no nosso comportamento, né, no estado que está a nossa mente, no estado que está o nosso corpo, né? Se eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ou se eu estou pensando em fazer algo e eu não tenho ânimo para fazer, né? Então, eu acho que a questão da auto-observação é muito importante, acho que tem um pouco da questão do budismo, né? Que eu gosto bastante. E aí, a vital-pressiva, ela vem nesse sentido, né, de tranquilizar o nosso corpo, mas ao mesmo tempo energizar, né, digamos. Como é que isso acontece? Com exercícios que a gente não precisa, né, sair correndo, determinando, fazendo grandes coisas para acontecer. Mas basta ter domínio, né, do nosso sistema interno, como os exercícios respiratórios. Eu posso acelerar o meu sistema hormonal, né, através da minha respiração. E eu posso acessá-lo, né, tanto para acalmar quanto para acelerar, através da minha auto-observação e um trabalho específico de respiração, né? Então, o corpo todo ele vai agir nesse sentido de eu estar presente e acelerar o meu metabolismo e desacelerar, né? Isso a gente faz na aula de vital-pressiva. Ter esse controle de como acelerar o meu metabolismo, meu sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, né? Sistema hormonal, e como que eu posso fazer para, quando eu estiver numa situação de ansiedade, acalmar o meu corpo em questão de segundo, né? Acessando internamente, através do nosso sistema somático, né? A gente pode ter controle das estruturas do nosso corpo, assim como a gente pode também sentir, né, a nossa digestão, né? A gente come e esquece, né, do nosso abdômen, daquela região onde não tem ossos, entre costela e pélvis, né? E ela justamente não tem ossos, só tem a coluna passando no meio para ter maleabilidade. Mas a gente, às vezes, come o alimento, né, e simplesmente fica morta a barriga. Morta.
Não acontece nada. A gente olha corpos na rua, muitas vezes sem vida. Mas como é que é essa vida sem vida? Né? Porque a pessoa está ali, ela está caminhando, ela está falando, mas tu olha e tu não vê vida na pessoa. Né? O que é que falta? Né? A essência da nutrição dos sentidos. Né? E essa essência, ela vem de perseverança, de disciplina, né? Que às vezes na nossa cultura, né, não é ensinado, não é tão explícito isso e tão feito, né, dentro das escolas, né? Então, a atenção do corpo não é dada o suficiente para te crescer, né, tendo o domínio. Então, a gente pode até fazer uma vivência rapidamente sobre isso, né? A gente pode fechar os olhos e pensar: onde é que está o meu estômago? Eu consigo saber onde é que está meu estômago? Em qual lado ele está? Que tamanho ele é? Que peso ele tem? Se eu comi, como é que está o alimento nesse momento? Está no estômago ou não está no estômago? Em que parte está o alimento? Né? Então, a gente muitas vezes vai se dar conta que a gente não sabe onde é que está o pâncreas, onde é que está o baço, onde é que está o fígado, porque a gente aprendeu o corpo dissociado. Isso é o estômago, como se colasse tudo, né? Mas como é que o estômago está lá? Ele fica onde? Ele fica solto dentro do meu corpo? Qual é a ligação dele com o meu intestino? Né? A gente não sabe. E como é que você vai viver sem saber coisas básicas, que é sobre o seu próprio corpo? E a gente aprende como o corpo. Então, é muito controverso. Por exemplo, eu sei o que é perto, eu sei o que é longe por causa do meu corpo. Eu aprendi pequena, né? O peso do meu corpo, para eu poder caminhar, para poder engatinhar, antes de poder rolar, né? E por que esse conhecimento barrou-se em um momento e aí eu me vejo velha para fazer movimento, velha para poder iniciar em alguma coisa e tudo ter medo do corpo, né, dos limites do meu corpo, como se ele fosse tão frágil a ponto de quebrar, né? Então, Vital Precisa vai dar todo esse conhecimento e a segurança para você movimentar no dia a dia com funcionalidade, né? Sem limite de idade. Não há limite de idade, o corpo é claro. Agora, se você não mover, o movimento é um dos condição. Sono adequado, atividade física diariamente. Tá travadinho um pouquinho você, Raíssa. E o outro pilar seria a questão do silêncio, né? O silêncio diário, a gente ter um momento para meditar, ou para orar, ou para observar algo que nos dê tranquilidade, que consiga deixar o nosso corpo, né, de forma plena. Então, é nesse sentido que a Vital Precisa veio, né, Oi. Não sei se está me ouvindo. Tá um pouco travada agora a imagem. Não, é que para mim o som aqui tá dando uma travada. Eu não sei pro pessoal que tá aí, o Roger já disse que tá ouvindo bem, mas eu tô ouvindo tua voz bem entrecortada. A imagem tá um pouco embaçada, mas antes eu tava escutando. Se vocês puderem me dar um feedback, como é que tá aí para vocês também, se de repente é só aqui comigo, mas de qualquer maneira eu quis te sinalizar, né? Porque eu parei de te escutar de forma mais fluida, assim, né? Mas sim, pode seguir, eu acho que agora a gente... Não, mas eu acho que é isso, Marice, no sentido do que é para mim, como surgiu, vem desses elementos todos, né? Pegando um pouquinho de cada coisa, experimentando em mim, vendo resultados,
e começando a aplicar, né, nos alunos e eles também vendo o resultado. Né? E isso o que tu relata é fantástico, assim, ó, de poder sentir numa aula, né? Em 30 minutos, pois eu dou depoimento aqui, que sou uma das alunas, né, da Mari, venho fazendo a Vital Pressiva desde janeiro e sinto muitos benefícios, assim, é impressionante como em 30 minutos, né, que é o tempo da prática, a gente sente assim uma imersão total, né? Porque tem. Isso eu ia perguntar se tu poderia, antes da gente terminar de uma forma mais ampla, assim, porque eu queria te perguntar, quero, né? Que tu fale um pouquinho sobre. Essa eu vou deixar para o final, tá? De que maneira essa tua aproximação com essa maneira de trabalhar com a Vital Pressiva impacta na tua vida, né? Assim, na tua rotina, né? Nos teus rituais contigo mesmo. Eu me lembro que tem várias vezes uns vídeos que tu posta, como é que é a tua rotina. Eu acho super bacana, assim, de a gente ver como é que a gente integra o saber, por exemplo, de uma aula ali de 30 minutos, mas como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Na nossa prática. Antes, eu vou te reforçar essa pergunta, tá? Mas antes de ir por aí, desses benefícios todos e tudo mais, se tu pudesse explicar um pouquinho, antes da gente finalizar, como é que se dá as etapas de uma aula de Vital Pressiva, né? Assim, basicamente para localizar um pouco para o pessoal e falar um pouquinho sobre o curso de formação também, que eu acho que é bacana, né? Que tu tá ministrando um curso de formação nessa técnica. E aí uma curiosidade, né, que é como é que foi montar isso, porque é uma seleção do que priorizar também, né? Então tem esses 4 módulos, né? De que maneira tu organiza tanto a aula quanto o curso de formação. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a prática, né, ela tem 5 etapas, né? A gente inicia a aula com acalmar o corpo, perceber o corpo, vir, né, de fora para dentro. Né? Então, a gente faz exercícios que conduz ao corpo tranquilizar. No segundo momento da aula, a gente vai trabalhar os exercícios que são para a limpeza do nosso sistema respiratório. Né? Então, a gente vai ativar o metabolismo, né, e vai limpar o nosso sistema respiratório. Depois, na terceira etapa da aula, a gente vai para alguns exercícios, né, que são exercícios para tonificar e flexibilizar o nosso corpo. Então, é uma mistura, tá, de exercícios de, por exemplo, uma ginástica localizada, onde a gente vai trabalhar prancha, a gente vai trabalhar exercícios em 4 apoios, glúteo, coxa, braço, peito, costas, né? No sentido geral, a gente vai trabalhar posturas que ativem, né, a nossa força, né? E também flexibilidade. No quarto momento da aula, a gente vai trazer o foco para o nosso sistema digestivo. Então, é o momento da gente purificar, acelerar o metabolismo do nosso corpo e limpar o nosso sistema digestivo, propiciando que o aluno saia com o melhor Agni. Agni é em sânscrito fogo. Então, é o fogo, o nosso metabolismo está vinculado à nossa visão, né? A questão da transformação, né? Como é que isso acontece? A gente faz exercícios que são hipopressivos, né? Como o nome diz, vai ser de baixa pressão. Então, a gente vai trabalhar com o sugar, o abdômen, puxar para cima, tracionando e também tensionando ao mesmo tempo, né? Então, esse é o grande segredo, né? Da gente poder
delinear o corpo, que muitas técnicas focam, né, na barriga negativa, né? Sim, vai causar uma perda de tecido adiposo de definição muscular, vai acontecer. Porque o tecido adiposo, quando em excesso, ele é extremamente fundamental para a nossa existência. Quando em excesso, né, ele é um tecido inflamatório, né? E o que quer dizer isso? Muitas vezes a gente não está conseguindo absorver aquilo que a gente comeu por refeições bem, né? Até mesmo em função da nossa microbiota, né, ela não está suficientemente preparada ou ativa, né, para dar conta de absorver. Por quê? Sedentarismo, falta, né, de controle alimentar, né, a gente comer muitos alimentos processados e ultraprocessados, né, que é a maioria que nos é fornecido atualmente. O corpo, ele identifica isso como um agente agressor. É muito fácil de entender. É como se eu fosse atacada por um vírus, por exemplo, né? O corpo não identifica e ele começa a agir para destruir, ao invés de anabolizar o nosso corpo. Então, isso acontece com a nossa digestão. Se a gente tem uma má digestão, e a gente às vezes não sabe, e tem desconforto N no nosso corpo, que nunca vai vincular à digestão, como prisão de ventre, diarreia, perda da visão, problemas de visão, problemas de audição, problemas na pele, sobrepeso, obesidade, né? Então, o corpo reage àquele alimento, né? Não consegue absorver nutrientes e ele acaba ficando ali por muito tempo no intestino, né? E o corpo, né, agindo com os seus anticorpos, né, vai lá para tentar resolver aquela situação. Conclusão disso, meus tecidos não são nutridos, tá? Os tecidos que formam o meu corpo, meus órgãos, todo o meu corpo, né? Há, né, junto com isso, uma perda muito grande, né, das nossas capacidades gerais, né, as funções gerais do nosso corpo. Então, a obesidade forma em função desse processo inflamatório. O corpo reagir contra aquilo que não conseguiu ser identificado ou mesmo absorvido por falta, né, de flora intestinal, por falta de microbiota, né? E o nosso intestino, ele manda comandos para o nosso cérebro, né, a mesmo nível que cerebral, tá? Essa conexão, né, tanto é, né, que o ânus, né, ele desenvolve-se primeiramente na embriologia, né? Então, ânus dá início a tudo, e aí vem o cérebro caudal, né? Então, se eu não estou conseguindo digerir bem, vai um aviso para o meu cérebro, desce na volta de sensação com você. Mal-estar, dor de cabeça, sono, não se bem, tem indigestão, tem azia, tem úlcera, tudo isso é processo de adoecimento, muito causado pela indigestão. Então, vitalpressiva, ela atua como um tônico, né, para a gente poder ter o melhor funcionamento, ajudar na melhora da nossa nutrição, né? E a quinta etapa da aula é uma volta calma, com exercícios de meditação e também de pranayamas que trazem o nosso corpo para um estado mais calmo para a gente poder terminar a aula, né? Então, essas são as etapas da aula. E aí, quanto ao curso, né, paralelo às aulas que eu dou, eu senti a necessidade de colocar isso de forma teórica, né? E essa teoria, né, surgiu a partir, então, de um curso que eu dou, que tem o nome de formação em vitalpressiva.
é que, na verdade, essa formação, ela não é, às vezes as pessoas pensam, tá, é uma formação só prática, eu tenho que buscar, eu tenho que dar aula disso. Não, se você quer dar aula disso, ok, tudo legal, ótimo, eu vou adorar ter gente compartilhando comigo. Mas é muito também para um processo, né, para a gente entender aquilo, né, que é o nosso corpo. Então, ele é um curso teórico para aprender sobre o nosso corpo. Então, a gente vai estudar anatomia, fisiologia, biomecânica e diversos outros aspectos, né, da saúde, né, de forma integral com os princípios da medicina Ayurveda, que é o que eu estou estudando no momento. Né? Então, é deixar o corpo, né, ser pensado de uma forma integral, saúde integral, e não, né, de acordo com os princípios dualísticos, que é o que a gente costuma viver no nosso cotidiano. Isso tem um profundo, né, marca uma profunda transformação, né? E as pessoas que fazem curso gostam muito, então se sentindo muito bem, né? Já no primeiro módulo, assim, porque é meio que uma surpresa. Muitas vezes a gente acha, vou fazer o curso só para eu dar aula, eu não quero fazer isso, né? Não quero dar aula de progressiva, não sei o que é, mas na verdade é um curso de autoconhecimento, né, que eu posso aplicar em qualquer área que eu trabalho, porque quando a gente conhece o nosso próprio corpo, né, quando a gente consegue entender, né, quem nós somos, o que somos e para que a gente é, para que a gente está aqui, a gente consegue observar, né, o universo de uma maneira diferente. E esse observar diferente não tem nada de magia, nada de coisas que a gente muitas vezes, eu duvido, não acredito em esoterismo, não acredito em espiritualidade, não tem nada disso. Isso é ciência, né? A Ayurveda é uma ciência, é um sistema de medicina que é pai, mãe de todas as outras, né, datas de 5.000 anos, como o yoga. Então, praticamente todas as coisas que a gente faz, né, tem sua origem lá também, bem como em outras culturas, né, milenares, né, que a gente também tem, né, essa questão da integralidade, né, e que hoje a gente vê isso muito perdido, né, e a gente acaba ficando quase como um sistema esquizoide, né, quase que a gente é um processo esquizoide, separa o corpo e a gente não sabe nem o que está fazendo, né? Então, o curso de formação digital opressiva é um curso teórico e prático, no sentido que os alunos podem fazer as aulas, eles recebem as aulas também, digital opressiva para praticarem, né? Mas eles vão aprender 4 módulos, 16 horas de aulas com certificado, né, do DCDA, que é o Espaço Cultural onde eu trabalho, né, dessa formação que é com base, então, na medicina Ayurveda, um trabalho de conscientização, né, do nosso corpo, principalmente aí o nosso assoalho pélvico e a saúde, né, da mulher e do homem, que muitas vezes é esquecido de parte desse assoalho, né, parte da nossa base, que é o primeiro chakra, que seria o Mula Bandha, que é tão importante para sustentar a ação da gravidade, né? Então, o diafragma pélvico e o diafragma do sistema respiratório em oposição. Né? Esses dois vão dar sustentação para nós podermos ter vitalidade e estarmos bem sempre. É isso, Marice. Isso, perfeito, assim, e como, gente, assim, eu falo do meu lugar aqui, eu faço as aulas práticas durante a semana e fiz o curso de formação, e é impressionante, assim, a forma como a Mari trabalha, já
acredito que tem outros alunos e alunas aqui que já deixaram seu depoimento também, já carinhoso aqui para a Mari, mas como ela articula realmente esses saberes, né, daquilo que a gente chama de teoria, mas é a gente se observar, né, e poder perceber o que está acontecendo dentro de nós, e isso é uma aventura fantástica, né, porque a gente não presta atenção no que está acontecendo dentro de nós, né, não só no sentido de localizar um órgão que é bastante importante e interessante, isso traz muitos benefícios, mas as sensações também, né? E aí pode ser até a nível emocional e perceber como as coisas estão interligadas, né? A gente é aquilo, tem aquele olhar separatista e essa aula, para mim, uma das principais riquezas, e aí, claro, é da forma como tu propõe, né, Mari? Eu acho que é muito da forma como a pessoa profissional está ajudando a conduzir, não que o trabalho todo seja feito pelo profissional, cada um também tem o seu mestre, né, dentro de si, né? A gente vai acessando os lugares de sabedoria dentro da gente, né? Mas como é importante ter essa condução séria, respeitosa, né? De alguém que está ali, assim, pronto para nos assessorar e ajudar, assim, ó, presta atenção nisso, presta atenção no que está acontecendo aqui, porque é uma reeducação, né, Mari? É um olhar sobre nós que precisa ser reeducado, né? Então, tu vem falando toda dessa vertente filosófica oriental e é outro sistema, né, pra gente. São outros parâmetros que passam a entrar em vigor e que a gente, muitas vezes, se a gente não cuida, não estamos habituados a esse olhar para dentro, né? E aí, se tu puder, se tu me permitir, antes daquela pergunta final, mas uma curiosidade que me surgiu nesse teu processo caminhando aí com a Vital Pressiva também, o que tu sente que eu acho que é legal de falar para quem tá aqui, né? O que tu sente, assim, ó, como os principais, as principais potências, aquilo que os alunos colocam, né? Os alunos, as alunas, como os principais benefícios, assim, sentidos com a prática, né? Embora tu já venha falando, né? Eu acredito que muito vai estar atrelado ao que tu já expôs, mas se tem alguma particularidade que tu queira colocar. E também, ao mesmo tempo, as principais dificuldades, né? Então, assim, o que para além também da persistência que tu já falou, né? Quais são, em termos, assim, da rotina da aula e das práticas, né? O que é colocado como uma principal dificuldade. E também no teu caminho, né? No teu processo como professora e como alguém que pratica também, que coloca em evidência aquilo que fala, né? Como é que tu sente essas potências e essas fragilidades ligadas a essa prática? Então, primeiro, né, Vital Pressiva é uma aula para a gente aprender a curar-se. Né? Todos temos o potencial da cura. Né? Agora, como acessar essa cura é um processo individual, né, de cada um, mas que precisa de alguém para orientar nesse caminho. Né? Como que você vai chegar lá, né? Então, a Vital Pressiva vai ajudar a pessoa a autocurar-se, e isso é fato. Então, a maior narrativa dos alunos é isso, né? Eles aprendem a controlar alguns impulsos, a melhorar, né, a ansiedade, a depressão, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? E isso já é algo que é de tamanho enorme, né? De ganhos, assim, para quem está começando, né? E a partir disso, então, nesse conhecimento, né, que a gente vai ter do nosso corpo, a gente vai aprender a escutar o corpo a cada momento. A cada momento, como é que o meu corpo está? O que ele está pedindo, né, para eu comer? Eu estou com fome, realmente. Né? Eu preciso comer. E a gente só come quando tem fome. Se você não tem fome, você não deve comer.
Então, eu não vou comer quando o meu processo de digestão ainda não terminou. Eu vou comer quando eu digerir aquilo que eu já me alimentei na refeição anterior. E só aí eu vou ter um ganho imenso. E muitas coisas começam a melhorar, inclusive no sistema respiratório. Rinite, bronquite, asma. Eu sou uma pessoa para falar da asma. A minha busca maior era em função da asma e do meu joelho que eu tinha lesionado, né? E eu curei sem precisar fazer a cirurgia que os médicos falavam para fazer. Né? Então, foi aí que eu cheguei nesses tópicos e cheguei na Vital Pressiva. Em função de problemas de saúde meu, que eu desenvolvi, e que hoje eu vejo que eu estava simplesmente num desequilíbrio. E eu não sabia o que fazer. Eu ia no médico, ele me dava remédio, e eu fazia o que ele mandava, até o ponto de chegar a uma cirurgia. 7 médicos falaram. Isso, cirurgia. Eu fiquei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu fui atrás até que eu encontrei o meu caminho. Mas eu busquei pessoas que puderam também me auxiliar nesse caminho. Então, sempre eu vejo que ter um mestre, né, é importante. E o mestre que eu digo é aquela pessoa que sabe. Sabe? É que eu fui acostumada com o mestre nas artes marciais, né? Então, é aquela pessoa que eu posso confiar, que eu sei que ela faz, né? E que ela sentiu e que ela tem o conhecimento que veio de alguma fonte para ela também, possivelmente de outros mestres e inferências, né? Observações, enfim. Então, eu sempre tenho esse cuidado com os meus mestres, né? E eu tenho mestres, né? Pessoas daqui de Porto Alegre que eu confio e entrego o meu corpo para fazer tanto aulas de dança quanto outras modalidades, né? Desde massagem, acupuntura, né? A gente tem mestres, né? Que guiam até questões de espiritualidade também. Então, isso é importante, né? Então, Vital Pressiva traz muitos benefícios, na verdade, para tudo. Todas as possibilidades de doenças, né? A gente vai ter cura. Se não tem a cura, a gente vai dar uma potência para a pessoa viver melhor com aquilo que ela tem. Então, se a pessoa está em fase terminal e eu puder fazer algo para ela melhorar, né, e ela fazer comigo aquilo, eu posso dar uma melhor qualidade de vida mesmo sabendo que ela vai daqui um pouco falecer, o que faz parte da vida do mundo. Entender a origem, depois o retorno e esse ciclo, né? Que renova-se pelo fato de tudo, né, que existir no universo existir em mim. Então, quando eu deixo de existir, o universo continua e eu continuo no universo. Então, a próxima manifestação vai ter de qualquer alguma forma, né? Seja sem forma, ou pode ser o sol, pode ser o ar, pode ser o fogo, pode ser a água, pode ser a terra, ou a união desses elementos, né? E aí a gente tem uma forma como temos agora, né? Então, Vital Pressiva vem conscientizar disso e acalmar a pessoa, tranquilizar a pessoa para ela entender quem ela é. E com dedicação e fatores de dificuldade, eu não vejo nenhum, porque eu acho que qualquer pessoa pode praticar. As pessoas não sentem dificuldade a não ser a própria o próprio bloqueio dela, no sentido de ela perseverar um pouco, dar esse tempo, né, de aprendizado, não comparar-se com outros, e sim com ela mesma, valorizando a cada coisa
que ela faz, né, a cada movimento na aula, nem que seja um respirar mais profundo, né, isso já é conhecimento. Então, não tem contraindicação e não tem dificuldade, né? Tem a pessoa tirar as suas barreiras e pegar-se para a aula de vital pressiva ou para qualquer outra coisa que ela acredite, né, que ela queira, de fato, aprender, fazer. É por isso que eu, desde o início, quando a gente propôs o assunto da Vital e tudo isso que a Mari vem trazendo, né, no fundo, embora a última questão fosse bem dirigida a isso, né, tudo que a Mari vem falando é a gente perceber essas instâncias, né, de cura através do corpo, de autoconhecimento, de perceber melhor as relações da gente com tudo que tem vida no planeta, né, Mari? Com os animais, com os elementos, né? Como tu vem trazendo também. Então, a importância disso, né? E para mim, por tudo isso, a espiritualidade está aí presente, né? Quando a gente consegue esse estado de se auto-observar e mais do que a observação, de incorporar esses rituais que vão não é estabilizando, mas que de certa forma vão nos estabilizando, mas vão criando essas regularidades, né? Em termos desse olhar para a gente mesmo, né? E para essas relações todas, né? Como aluna, assim, eu posso dizer uma das aulas que mais me marcou, assim, no curso de formação, só para dar um retorno, assim, já que eu perguntei sobre o lado aluna e o lado professor e professora, enfim. A gente, por exemplo, essa parte da ingestão dos alimentos, né? Como a gente não costuma pensar sobre isso, a gente só vai lá mecanicamente e ingere sem prestar atenção realmente no o que é esse alimento e o que ele vai nos propor e a forma, né, como eu estou me relacionando com isso. Quando tu diz, por exemplo, a gente precisa comer quando a gente tem fome. Então, percebam como a lógica do que a gente recebe, do que a própria mídia nos estimula todos os dias, né? Então, não é isso, né? Muito mais nos ajuda a manter um fluxo de ansiedade, e aí isso reverbera na alimentação também, né? Há também orientações, coma de 3 em 3 horas, ou fique 12, 14, 20 horas sem se alimentar. Então, assim, como a gente, a depender de como a gente se relaciona com isso, com essa autoobservação ou não, a gente pode se distanciar daquilo que o nosso corpo, como sabedoria maior, né, tá nos dizendo que é o caminho, né? Então isso para mim foi uma das aulas assim que me marcou muito. E aí a Mari traz assim uma infinidade de informações assim que deixam isso super explícito, né? E ao mesmo tempo profunda a aula, né? Porque a mim me levou para lugares muito reflexivos, né? Então todo o caminho, né, do alimento até o momento da ingestão, por exemplo, né? Então faz a gente pensar. E aí faz daqui a pouco a gente pensa, pô, no momento da digestão, né? Poxa, olha todo o percurso que aquele alimento fez e onde é que está a raiz, né? Então já começa antes, né? Então é todo um processo, assim, a longo prazo, né? E que faz a gente ver se, poxa, eu realmente preciso mudar meus hábitos, né? Se eu quero pensar saúde, eu preciso pensar essas questões, né? Eu não posso simplesmente seguir um piloto automático, né? Então, as aulas com a Mari, para mim, promovem muito essa reflexão, trazendo bem para o dia a dia, bem para a nossa rotina. A questão do momento da aula com a consciência da respiração, porque é outra consciência que também a gente precisa trazer, né? Essa da inspiração forçada, da expiração forçada,
e esse movimento abdominal, né? Aí, literalmente, até porque a gente não costuma sensibilizar, né, essa região do abdômen, então é um ganho extremo isso, né? Nem tu diz às vezes na aula, assim, os fatos de a gente pressionar, não precisa nem ser o sugar, né? Quando a gente consegue já colocar uma pressão ali no abdômen, e isso já é um ganho enorme, né? E aos pouquinhos a gente vai galgando outros espaços, isso é muito legal. E uma percepção que eu comentei com a Mari, só para compartilhar com vocês aqui, porque a gente pensa assim, eu não sei, eu pelo menos no início, embora, claro, já conheça a Mari, saiba que ela trabalha esse todo, né, que não é uma aula, assim, fragmentada, né, vai fazer a gente pensar essas relações, mas a gente pensa, vital opressiva, abdômen, né, tá ali, o foco, né, é aqui, é na barriga. Né? E é impressionante, a gente começa a fazer as aulas, vai mudando, a gente vai mudando todo o resto, parece que vai alastrando para todo o corpo, né? Eu falei para Mari, gente, não sei te dizer, parece que eu tô fazendo academia, sabe? A impressão que dá é como se eu estivesse literalmente fazendo uma academia, porque o tônus do corpo parece que vai se modificando junto, tu vai sentindo diferenças no teu braço, claro, no próprio abdômen, vai sentindo muita diferença, mas no restante eu fico, como pode isso, né? Então aí que a gente vai vendo que tá realmente tudo interligado, né? Não tem outra explicação. Eu acho que é esse olhar macro, né, e micro, né, associados ali, né, esse olhar integrativo realmente para o corpo, né. Então, só tenho a agradecer, Mari. Eu acho que falamos muitíssimo de todos os benefícios. Acho que é muito rico esse papo, porque serve para o pessoal te conhecer, que é uma profissional fantástica, super indico assim, ali o perfil da Mari para quem está aqui, porque é um ser humano assim, humano realmente, né? Embora seja redundante aqui, né? Mas nem todos somos assim, trazemos às vezes a nossa sensibilidade a flor da pele aí, a gente reverbera a nossa sensibilidade, é isso que eu digo, e a Mari eu considero, admiro muito, porque ela coloca essa sensibilidade para fora através do trabalho, a gente sente, não tem como não sentir. E se contagia, né? Assim, no bom sentido, né? Com essas propostas que ela coloca, né? Para a gente pensar, mais do que pensar, né? Eu acho que é sentir, né? E aí tem um modo todo somático de compreender o movimento, o corpo, né? Tá tudo junto. Então é lindíssimo, super indico que vocês falem com ela, vejam os trabalhos, tanto de dança quanto de vital opressiva. Quis muito trazer a Mari por entender também assim, de a vital opressiva estar aqui como também um instrumento que no meu entendimento, alguém que está começando essa prática junto com a Mari, tem me ajudado a me conectar mais comigo, tem me ajudado a me autocentrar, tem me ajudado a me equilibrar mais, a perceber assim, os meus padrões, os padrões repetitivos. Então, é uma aula uma abordagem que vai para além do corpo, não banalizando o corpo, quando eu digo só o corpo, para além do corpo, né? Mas entendendo que ele é uma esfera super importante da nossa vida e precisa ser levado em conta com outras questões que conversam com ele, né? Que estão conectadas a esse corpo. Então, para mim, é um modo, sim, de acesso a uma maior conexão espiritual, de um maior autoconhecimento e independente, como a gente falou, de religião, de crenças, eu acho que é a gente proporcionar um pouquinho aqui, né, através da nossa conversa, né, trazer um exemplo de uma prática, de uma abordagem que pode ser um caminho também para quem está aqui, que está vindo nos assistir, que está ouvindo, que está conhecendo a Mari.
que possa buscar por isso, porque pode trazer, assim, caminhos muito gratificantes aí na sua vida e incorporando muitos aspectos que são importantes para que se chegue a esse lugar, né, de evolução, que a gente desenvolva, como eu sempre acabo dizendo, né, melhores versões da gente. Então, eu te agradeço muito, Mari, por trazer, assim, por partilhar das tuas vivências, das tuas técnicas, do teu olhar. A gente aprende muito te ouvindo também, né? Então, faz parte, é sempre uma aula conversar contigo. Te agradeço muito. E sabe que o espaço está sempre aberto aqui. Agradeço também a quem já pode passar a palavra, mas agradeço também a quem esteve aqui com a gente até agora. Foi muito bom. Eu acho que as lives servem para isso, para que a gente não retenha o papo só entre nós e a gente possa compartilhar com mais pessoas. Então, muito obrigada pelo tempo, pela disposição em ouvir a Mari e a mim aqui no canal. Quero agradecer também, Marice, você pela oportunidade mais uma vez, a gente bater esse papo. Eu gosto bastante também, acho muito interessante. E quanto mais a gente puder levar conhecimento para as pessoas e elas trazerem para nós, dando retorno, né, é essencial para a gente construir um universo melhor para todos. E quero agradecer as pessoas que ficaram com a gente e muitos meus alunos já também, pessoas que eu conheço e que são maravilhosas. Eu quero agradecer a você, todos, todas, e desejar uma boa Páscoa, um final de domingo aí para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, coração. Quem puder, fique em casa, sigam a Mari. Ela é assim, super acessível, flexível para conversar, para tirar dúvidas, desenvolve um trabalho belíssimo em várias áreas, né, da arte, da docência, né, da pedagogia ligada ao movimento. Então, assim, ó, só gratidão, Mari, mesmo. Gente, obrigada a todos. Está salva a live aqui, compartilhem com mais pessoas para que esse vídeo gostoso chegue a elas também. Gente, tchau, tchau. Beijo. Namastê. Namastê.